E o meu ex, que apareceu no meu noivado, junto com a namorada dele, pedindo pra voltar comigo. Eu namorei por 3 anos com esse meu ex. E mesmo a gente namorando, ele tinha muita amizade ainda com a ex dele. E pra ajudar, a minha ex-sogra amava essa ex dele. E por conta disso, ela vivia trocando o meu nome com o nome da ex dele. Eu aguentei tudo isso por 3 anos. Até que eu cansei e resolvi acabar com esse namoro. O meu ex, ele não aceitou muito bem e ficou por muito tempo atrás de mim. Mas com o passar do tempo, ele acabou meio que desistindo de mim. E depois de um tempo, ele assumiu namoro com essa ex dele. Nossa, pense numa pessoa que ficou mal com tudo isso. Eu fiquei por vários dias chorando, eu não conseguia parar de chorar. Só de imaginar os dois juntos, eu ficava me perguntando por quê. E eu não conseguia, entender. Eu só chorava. Até que um dia, entrou um cliente na loja onde eu trabalhava. E como estava na minha vez, eu quem fui atender aquele moço. E, gente, aquele homem gastou horrores comigo naquele dia. Na verdade, ele salvou o meu mês só naquele dia. Um cara super educado, falava muito bem. Enfim, ele fez lá a compra dele e foi embora. Dias depois, esse cliente ligou lá na loja e pediu pra falar comigo. E assim que eu atendi, ele falou pra mim que no dia ele queria muito pedir o meu WhatsApp, mas que ele ficou com muita vergonha de pedir pessoalmente. Então que ele estava ligando e perguntando se era possível eu passar o meu WhatsApp pra ele. E ali eu passei. Logo ele já me chamou no WhatsApp e a gente começou a conversar. E depois de vários dias conversando pelo WhatsApp, ele finalmente me chamou pra sair. Eu fiquei um pouquinho encanada na época, porque aquele homem, ele era 14 anos mais velho que eu, e eu nunca tinha saído, me relacionado com uma pessoa bem mais velha do que eu não estava acostumada. Mas eu resolvi dar uma chance e sair com ele. E foi incrível aquele encontro. Ali, a todo momento, ele sempre me respeitando muito, muito cuidadoso com as palavras. Então fomos embora, e na hora de me deixar em casa, a gente acabou ficando ali dentro do carro. Beleza, entrei pra minha casa, e assim que eu cheguei no meu quarto, eu resolvi stalkear todas as redes sociais dele, coisa que eu não tinha feito ainda. Eu queria conhecer melhor a família, os pais, essas coisas assim, sabe? Então ali eu comecei a fuçar as redes sociais dele, porque eu queria ver, a família, queria ver os pais, sei lá, como que era a relação deles, alguma coisa assim, pela internet. E procurando, o que eu achei? Eu vi uma foto da minha ex-sogra com outras 2 mulheres. Ali eu printei aquela foto e mandei pra ele perguntando se aquela moça era alguma parente dele ou coisa assim. E ele me respondeu dizendo que não, que aquela moça era a nova funcionária da casa dele. Na hora eu fiquei totalmente sem palavras, mas eu não comentei nada com ele, porque eu não queria muito que ele soubesse sobre o meu ex. Na minha cabeça não tinha necessidade dele saber. Então os dias foram se passando e a gente começou a se ver todo santo dia. A gente já estava bem envolvidos, pra falar bem a verdade. Até que eu percebi que eu tava gostando bastante dele e resolvi pedir ele em namoro. E na mesma hora, ele aceitou. Então a gente foi e colocou relacionamento sério em todas as redes sociais. Até que a minha ex-sogra viu e me mandou mensagem perguntando qual era o meu plano. Ela queria saber por que eu estava namorando justo o patrão dela. Então eu respondi pra ela que não tinha plano algum, até porque quando eu conheci ele eu nem sabia que ele era patrão dela. E falei também que eu era solteira e que eu tinha o direito de ficar com quem eu quisesse. Ali ela acabou me respondendo xingando, então eu fui e bloqueei ela. Beleza, alguns dias se passaram, tô eu lá em casa deitada, mexendo no celular, e recebo uma mensagem do meu ex. Ele me mandou uma música e disse que aquela música fazia ele lembrar muito de mim. Então eu respondi a mensagem dizendo que se a namorada dele visse aquilo, que ela não ia gostar nem um pouco. Então ele me respondeu dizendo que trocaria fácil eu por ela. Então eu respondi pra ele que eu estava namorando e que eu estava super bem no meu namoro. Quando eu falei isso, ele começou a me atacar, me ofendendo, dizendo que eu só estava com o meu namorado por interesse, porque ele era rico, porque ele tinha dinheiro. Então ali eu parei de responder e também bloqueei ele. Então ali naquele momento, eu resolvi mandar uma mensagem pro meu namorado contando tudo pra ele. Contei que a funcionária dele era minha ex-sogra. Meu namorado não viu o problema e disse que ele só não queria que nada atrapalhasse nós dois. Então falei pra ele ficar tranquilo, que eu jamais ia deixar que isso acontecesse. Beleza, se passaram 5 meses. E nesses 5 meses,
Eu tive que aguentar xingamentos e indiretas do meu ex, da minha ex-sogra e da namorada do meu ex ainda. Chegou num ponto de eu não aguentar mais aquilo, eu não tava aguentando mais. Até que um belo dia eu cheguei em casa do meu trabalho e tinha uma linda surpresa me esperando. Meu namorado tinha preparado um pedido de noivado lindo pra mim, gente. Então ali ele fez o pedido, porém ele queria fazer um almoço no final de semana com toda a nossa família para oficializar mesmo o noivado. E assim fizemos. No domingo mesmo, a gente fez um almoço de noivado com a minha família, com a família dele. Alugamos um salão, tava a coisa mais linda. Tava tudo perfeito, indo muito bem, até que do nada, meu ex chega na festa pedindo para falar comigo. Então a minha irmã foi lá dentro me chamar e disse que meu ex estava lá fora querendo falar comigo e que ele não estava sozinho, que ele estava com a namorada dele. Ali eu pensei comigo, não vem coisa boa por aí. Então eu avisei o meu noivo e fomos lá fora para ver o que meu ex queria. Chegando lá, ele disse que queria falar comigo sozinho. E eu falei para ele que não precisava, que tudo que ele fosse falar, que ele podia falar na frente do meu noivo. Então meu ex desceu do carro e começou a dizer pra mim que eu ia me arrepender de casar com aquele velho. Que eu só tava iludida no dinheiro dele, no conforto que ele tava me dando, que na verdade eu não gostava dele. E ainda disse que só ele poderia me fazer feliz. E nisso, a namorada dele dentro do carro, gente, ouvindo tudo. Então eu comecei a rir e perguntei pra ele se ele tinha esquecido que a namorada dele tava dentro do carro. Então ele me respondeu dizendo que não, que ele não tinha esquecido, porém que se eu quisesse voltar com ele, que ele largaria tudo ali naquele momento e voltaria comigo. Meu noivo não aguentou tanta palhaçada e acabou indo pra cima do meu ex. E ali eles acabaram brigando, precisou vir meus tios, precisou vir meu sogro, meu pai, tudo pra separar os dois. Nisso, meu ex entrou no carro, começou a acelerar e começou a gritar, dizendo que ele não ia permitir aquele casamento nem a pau. Que era pro meu noivo se preparar, porque logo eu estaria voltando com... Então ele saiu gritando, dizendo pro meu noivo se preparar, porque eu ainda ia voltar com ele. Gente, foi uma confusão. Eu não sei se o meu ex e a namorada dele começou a brigar dentro do carro. Só sei que eu acho que ela começou a pegar o volante. Não sei o que ela fez. Eu só sei que naqueles dias eles acabaram batendo o carro, mas eles não sofreram nada tipo de grave, só alguns arranhão. Enfim, voltamos pra nossa festa naquele dia e ali a gente terminou de curtir o nosso momento. Dias depois, o meu noivo veio me contar que a minha ex-sogra tinha ido falar com ele. Que no caso, ela é a funcionária dele. Era, né? Ela foi falar um monte de coisa sobre mim pra ele. Disse pra ele que eu ainda amava o filho dela e que eu só estava enganando ele. Disse que eu estava usando ele somente por interesse. Então meu noivo contou que deixou ela falar e assim que ela terminou, ele pediu pra ela cuidar da vida dela. E pediu pra que ela separasse as coisas, afinal ele não tinha pedido a opinião dela. E graças a Deus, depois disso, aquele povo me deixou pelo menos um pouco em paz. Depois de um ano eu me casei. Depois que eu me casei, essa minha ex-sogra, ela pediu as contas. Afinal, ela não ia me querer como patroa, óbvio. Hoje nós somos casados, temos uma filha de 2 aninhos. E o meu ex, vocês não vão acreditar. Ele também teve uma filha com aquela namorada dele, porque ela não largou dele. E como se não bastasse, ele colocou o meu nome na filhinha dele, gente. E a namorada ainda aceitou, registrou ainda. Vocês acreditam? Eu brinco dizendo que ou eu dei um chá muito bom nele, ou sei lá, ele deve ter orgulho ferido, porque não é possível.